Bebês, tudo bem? Hoje a gente vai estar gravando uma aulinha de revisão sobre como se deu a partilha da Palestina. A gente vai estar analisando o contexto histórico um pouquinho antes de chegar na partilha em 1947, tudo bem? Para poder dar uma enchidinha no teu conteúdo para você que vai fazer uma prova de vestibular já já, tudo bem? Bom, vamos dizer então que para chegar na partilha da Palestina ela tem uma historinha. E esse início da historinha ele acontece no final da Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Na Primeira Guerra Mundial, até o final da Primeira Guerra Mundial, você tinha o Império Turco-Otomano dominando ali as regiões dos países árabes no Oriente Médio, no Oriente Próximo. Com o final da Primeira Guerra Mundial, você tem a queda do Império Turco-Otomano, certo? A partir daí, quem tomaria o controle seria então a Grã-Bretanha. Vou focar mais na Inglaterra quando a gente for falar desse jeito, mas a Grã-Bretanha teria então o controle dessa região que antes era dominada pelo Império Turco-Otomano. Mas o que acontece? Nesse mesmo período aí de final de Primeira Guerra Mundial, você tem um movimento chamado de pan-arabismo. E o que era o pan-arabismo? O pan-arabismo era um movimento de unificação, de criação de um Estado único árabe, certo? Cujos objetivos são semelhantes para a cultura árabe e tudo mais, e que também fosse contra, então, o domínio dos países do Ocidente ali naquele território do Oriente Próximo e do Oriente Médio, tudo bem? Então, basicamente, o pan-arabismo ele vai apoiar a criação de um Estado único árabe e evitar que aconteçam novos domínios dos países do Ocidente ali naquela região, tudo bem? Enfim, nesse contexto, então, de queda do Império Turco-Otomano e da ascensão do movimento do pan-arabismo, você tem então a Inglaterra, certo? Disse que ia focalizar mais a Inglaterra quando fosse falar. Você vai ter então a Grã-Bretanha e a Inglaterra, ao invés de dominar esses países todos, né, essa região toda que o Império Otomano detinha poder, você vai ver elas então combinando aqui a independência, elas apoiando a independência, certo? Reconhecendo a independência dos países os países árabes, tudo bem? Nesse sentido, o que vai acontecer? Ao invés de manter o controle, eles vão reconhecer a independência dos países árabes, certo? O que significa isso? Significa que eles vão ser separados em vários pequenos estados. Qual que é o ponto disso? Ao invés deles serem então um estado grande e único árabe, eles vão ser pequenos estados árabes fragmentados. Eles vão ter a independência deles, ok, isso é interessante. Mas o fato de serem vários países, eles estarem, de certa forma, fragmentados com relação ao invés de ser um único grande estado, isso facilita um pouco, ou bastante até, da influência dos países europeus, especificamente da Grã-Bretanha nessa região. Então ela vai deter ainda uma certa influência política, uma influência econômica, bastante influência econômica nesse sentido, coisa que talvez não tivesse ou não pudesse acontecer caso fosse um grande Estado único árabe, tudo bem? Então, a partir do final da Primeira Guerra, com a queda do Império Bizantino, você vai ter a criação, então, o reconhecimento da independência dos países árabes. Ao mesmo tempo, você também tem a questão dos judeus. O que acontece? Os judeus também têm lá na região do Oriente Próximo, a Terra Prometida, que é Canaã, né? Em Jerusalém, ali na Palestina. O que acontece? Você já tinha uma pequena parcela da população de judeus ali nessa região, tá? E eles já existia nessa época o movimento sionista, certo? Aqui então é início do século XX, aqui é final de século XIX, mais ou menos. Você vai ter então o movimento sionista, que é o retorno dos judeus à Terra Prometida, o retorno a Canaã, certo? Lá na Palestina, em Jerusalém, certo? Já existindo nessa época. Então já vai ter alguns judeus na Palestina. Bom, ok. Conforme acaba a Primeira Guerra, você vai ter em 1917, ali já no contexto de fim de Primeira Guerra, para ser mais exato, a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour, ela visava então a criação de um lar nacional para os judeus, certo? Então, eles tinham o objetivo de criar realmente um Estado-nação para os judeus a posteriori. O que acontece? Isso então a gente vai ter mais ou menos em 1920, certo? Só que o que acontece? A partilha da Palestina, ela só é lá em 1947, certo? O que acontece? Enquanto não acontece a partilha da Palestina, e você está aqui mais ou menos na década de 1920, você tem algumas tensões regionais
entre diferenças de judeus e árabes, certo? Então vão haver algumas hostilidades algumas vezes, certo? Entre um povo e outro. Hostilidades, tudo bem? Dessa maneira, o que acontece? Essas hostilidades elas vão se acirrar, principalmente quando o movimento sionista em 1940, 1945, o contexto de Segunda Guerra Mundial, vai ascender bastante, né? Então o movimento sionista ele vai aumentar bastante, vai ganhar bastante força nesse contexto de perseguição aos judeus, principalmente pela Alemanha nazista, certo? Então, aqui, se você tinha na região da Palestina, mais ou menos, uns 10% da população, nessa época, aqui em 1917, mais ou menos 10% da população palestina era de judeus, você vai ter um pulo, um salto, no final da Segunda Guerra, para 30% da população que vivia na Palestina sendo uma população judia, tudo bem? Isso então vai acirrar um pouco, né, as hostilidades entre judeus e árabes. O que acontece? A Inglaterra ela não consegue mais administrar nessa altura do campeonato, ela começa a precisar de apoio. Então o que ela vai fazer? Ela vai passar a situação dessa administração da região da Palestina e vai entregar para a ONU. E aí a ONU vai criar então a partilha da Palestina, criando então um Estado judeu, um Estado árabe e vai colocar Jerusalém como um território internacional, tudo bem? Então é assim que se dá o contexto da partilha da Palestina, o que leva então à partilha da Palestina, desde a Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Turco-Otomano, o domínio inglês então reconhecendo a independência dos países árabes, ao mesmo tempo que assinava a Declaração de Balfour, reconhecendo que haveria a criação futuramente de um Estado judeu, vamos dizer assim, certo? E a partir desses momentos, a história vai se seguir até que se caia numa dificuldade administrativa em que a Inglaterra, em que a Grã-Bretanha passe o controle então da administração da Palestina, desse território palestino, para a ONU. A ONU então vai criar a partilha da Palestina, tudo bem? Então é assim que a gente tem a nossa historinha antes da partilha da Palestina e num próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as guerras árabes e israelenses, tudo bem? Eu espero ter ajudado um pouco com esse resumo, tá? Sabendo disso aqui já é interessante, eu acredito para você enfrentar uma prova de vestibular, assim, caso ele te pergunte algo um pouquinho específico, é interessante você ter esse contexto com você. Eu acho bem interessante, tá bom? É isso, meus amores. Boa sorte, boa prova. Até a próxima.